tá? Para vocês. É bom que a gente já vai lembrando aí desse tópico, tá? Deixa eu só... Pronto. Pronto, vê se já está aparecendo aí. O Wordzinho. Tá aparecendo. Beleza. Vamos embora então, pessoal. Assunto de hoje para revisarmos. Esse assunto aqui, muito importante, né? Que não cai na prova, ele despenca na prova, tá? Funções da linguagem. Qualquer que seja a prova, tá? Isso aqui não tem muito jeito, não. Deixa eu só colocar um pouquinho maior. Isso, beleza. Funções da linguagem. Esse é o primeiro tópico da nossa revisão de literatura, porque não tem a menor condição de a pessoa começar a analisar movimentos literários se ela não conhecer as funções e as figuras de linguagem, tá? Isso é um ponto importantíssimo. E aí, o que acontece? Quando a gente já tem esse conteúdo de funções da linguagem, qual o pensamento que vai nortear a gente? Olha só o nome, funções da linguagem. O que automaticamente já vem à nossa cabeça quando a gente escuta ou quando a gente lê esse nome? Vamos fazer uma interpretação desse nome? Funções da linguagem. Para que existe, né? Para que existe esse conteúdo? Do que ele vai tratar? Fala aí para mim. Ai, tá me dando uma coceira aqui na garganta. Será que foi um coronavírus aqui da roupa, gente? Nem brinca com isso, Deus me livre. Tô brincando. Fala aí. Gente, função da linguagem, quando a gente... Epa, calma aí que eu tirei. Quando a gente fala sobre funções da linguagem, o que passa pela cabeça de vocês? Funções da linguagem. Não quero que fale, emissor, não sei o que. Não quero que fale nada disso, não quero que fale o nome, não quero isso agora. Eu quero que vocês tentem traduzir para mim. Como é que a gente poderia conceituar a função da linguagem? O que vocês acham? Fala aí. Pensa aí. Uma aula de revisão serve para isso, né? Para a gente pensar, tentar dar as respostas com base naquilo que a gente já viu sobre a matéria ou simplesmente uma interpretação, né? Funções da linguagem. O que isso significa? Interpretando ao pé da letra. Fala para mim. Seria para que serve, né? Isso, o objetivo para que serve, como a Milena falou muito bem. Para que serve, né? Então, funções da linguagem já pressupõe para mim o seguinte. Vou escrever aqui para você, ó. A linguagem tem objetivos. Isso é um ponto fundamental, tá? Os objetivos, olha só. Os objetivos da linguagem, eles são sempre os mesmos? Sim ou não? Não. Não. Os objetivos da linguagem serão diferentes de acordo com o quê? De acordo com o quê que os objetivos vão ser diferentes? Os objetivos da linguagem serão diferentes de acordo com o quê? Com... É passado. Com o quê, amor? Não ouvi. Com a mensagem passada, com a informação. Não, vamos melhorar isso. Ó. Os objetivos da linguagem serão diferentes de acordo com a intencionalidade. Isso é muito importante, tá? Intencionalidade. Que aí vai revelar para a gente o conceito de intencionalidade discursiva, tá? Ou seja, a intencionalidade discursiva lida com os objetivos da linguagem. Qual é a minha intenção ao falar dessa forma, me utilizando desse mecanismo gramatical? Qual é a minha intenção ao falar dessa forma, usando um outro tipo de linguagem, um outro tipo de manifestação? Tá, esse é X, esse é Y. Então, de acordo com a intencionalidade discursiva, vou botar aqui, ó, tá? Os objetivos da linguagem serão diferentes de acordo com a intencionalidade discursiva. Então, se eu tenho uma intenção
de chamar você para uma determinada ação que eu estou fazendo, eu vou me utilizar de uma comunicação que vai focar em X. Se eu quero passar os meus sentimentos para você, exteriorizar o que eu penso e sinto sobre algo, então eu preciso me utilizar de uma função X que vai trabalhar de tal forma, com aquela tal forma gramatical. Então, para a gente entender funções da linguagem, a gente tem que entender que a linguagem vai ter objetivos e que esses objetivos serão distintos e agirão de acordo com o que eu desejo enquanto falante, tá? Uma coisa importante de a gente pensar sobre esse conteúdo é que mais de um, tá? Mais de um objetivo pode existir, tá? Então, eu posso ter um intuito de convencer você e eu posso ter também o intuito de testar se o meu canal de comunicação está funcionando, tá? Então, assim, eu preciso entender que dentro desse grande objetivo não existe apenas um. É claro que um fala mais alto do que o outro, mas eu posso ter, dentro de um processo comunicativo, 2, 3, 4 objetivos. Normalmente as questões vão lidar com a predominância. Então, o que é mais predominante? Né? É você tentar convencer alguém ou você tentar exteriorizar o que você está pensando? Você vai ter que ver, vai ter que analisar o texto para chegar a uma conclusão. Tá? Mas a gente pode trabalhar com essa ideia de que mais de um objetivo pode existir. Dessa maneira, a gente vai sempre olhar para um texto com base naquilo que a gente conhece de função da linguagem, né? A gente vai sempre olhar para um texto e falar assim, nesse texto tem X e Y, mas o X está se revelando mais do que o Y. Então, predominantemente, a função da linguagem que existe aqui é o X, tá? Mas a gente vai sempre olhar com esse olhar que pode ser duplo, triplo, depende, tá? Vai depender dos objetivos que estão ali diretamente relacionados àquilo que a gente está analisando, tá? A gente está falando, obviamente, de intencionalidade, de linguagem, só que a gente não tocou num processo aí importante, que é o processo de comunicação, tá? Então, eu estou colocando aqui para você e eu quero que todos vocês, no chat, tá? Que vocês coloquem aí no chat agora o que é comunicação. Como que você definiria? Já, a comunicação é... Termina essa frase para mim. No chat, não quero que fale, quero que escreva, tá? Então, vai botando lá enquanto eu coloco aqui, ó. O que é o processo de comunicação? Vou botar aqui, e aí eu vou colar nesse material as definições que vocês forem colocando, tá? Por isso que eu quero que seja escrito. O que é a comunicação? Fala para mim, digita aí. Tarek, transmitir uma mensagem e ser compreendido. Não, calma aí. Tarek disse que é tornar comum. Tarek, fala mais. Tornar comum o quê? Tainá falou que é transmitir uma mensagem e ser compreendido. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Aqui, depois eu mudo a fonte. Inara falou transmitir uma mensagem capaz de ser compreendida. Vai, Milena, Tarek e Sara. Escrevam aí para mim. O que é a comunicação? Processo de comunicação. O que é se comunicar?
Bota aí que eu vou escrever aqui. Enquanto isso, Tarek, você tenta explicar melhor isso. A Sara colocou que é expressar algo. Sara, hoje você tá afim de escrever, né, filha? Tá bem afim, assim. Tá super afim. Expressar algo. Tipo assim, ela botou um algo que é uma palavra super vaga, né? Escreve de novo, Sara. E aí? Nada de expressar algo. Você jogou o negócio assim. Quero que você fale melhor sobre isso. A Sara falou que pode ser qualquer coisa. Sara, se vira, se vira. Escreve isso melhor. A Milena falou se expressar por meio da fala, gestos ou qualquer tipo de coisa que o outro possa entender. Vou botar aqui o que a Mi colocou. Tá? Depois a gente formata direitinho. Botar entre aspas, né? Porque não são minhas falas, são falas de vocês. Enquanto Tarek e Sara estão elaborando melhor o que eles querem dizer. O que eles quiseram dizer, né? Já, mas eu quis dizer, tipo, exatamente isso. Exatamente isso o quê? Exatamente isso o quê, Sara? Fala de novo. Não tô te ouvindo. Agora tá me ouvindo? Agora tô, fala. Não, algo, sei lá, tipo, uma informação, um sentimento, uma fala, tipo, acho que tudo isso. Calma aí. Processo de comunicação é o quê? É expressar um sentimento? É isso que você vai definir? E aí eu escrevo aqui. Dita para mim? Pode ditar para mim? Comunicar é transmitir algo no sentido de uma informação, um pensamento, um gesto, não sei. Tá. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, comunicar-se é transmitir uma informação, um pensamento, um gesto, etc. Tá. Ari, que só falta você para a gente fechar isso. Pronto. Arial 10. Pronto, ficou tudo na mesma fonte. Agora eu só vou esperar o Tarek falar ali, retomar o que ele falou, né? Explicar melhor. Se quiser falar também, Tarek, se achar que fica melhor falando também, fica à vontade. Por enquanto aqui, ganha o quê? Transmitir uma mensagem e ser compreendida, transmitir uma mensagem capaz de ser compreendida, se expressar por meio da fala, gestos ou qualquer tipo de coisa. Acho que o Tarek caiu. Ou tá aí, não sei ainda. Fala aí logo. Vamos logo, vamos acelerar. Então, ó, se expressar por meio da fala, gestos ou qualquer tipo de coisa que o outro possa entender, transmitir uma informação, um pensamento. E o Tarek falou que é partilhar sentimentos e informações. Vou botar aqui. Beleza. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte: a predominância aqui é sempre de que o processo comunicativo é algo que sugere que uma mensagem seja transmitida. Pode transmitir uma informação, pode ser
um pensamento, mas isso não é comunicação. A comunicação não é só você partilhar informações, não é só você transmitir uma mensagem. A comunicação é o processo em que você vai emitir uma mensagem, essa mensagem ela vai ser compreendida por alguém que está te ouvindo, né? Quando eu falo alguém, pode ser uma pessoa ou várias pessoas, tá? E essa mensagem que vai ser emitida vai ser recebida por alguém e esse alguém vai emitir respostas. Porque se eu falo que a comunicação é o processo de transmitir informações, eu estou admitindo que a comunicação é um processo que se dá de uma maneira unilateral. Só que não. A comunicação ela não se dá de forma unilateral. Ela se dá de uma forma dialógica ou bilateral. Eu preciso falar e você precisa compreender. Se você não compreende, se você não me devolve uma resposta, eu não me comuniquei com você. Então, por isso que às vezes as pessoas simplesmente falam, transmitem informações, mas elas não estão se comunicando. Porque se comunicar é um processo muito mais complexo do que simplesmente emitir uma mensagem ou passar uma informação, tá? Então, na realidade, o processo de comunicação é o processo no qual, vou colocar aqui para você, tá? É o processo no qual eu emito, vou botar aqui, ó, eu emito uma mensagem, tá? Que é recebida, decodificada, porque a pessoa precisa entender o que eu falei, né? Seja por um olhar, seja por um gesto, seja por um texto, a pessoa precisa decodificar aquilo, tá? Ela é uma mensagem que é recebida, decodificada, e que gera esse processo de comunicação, né, esse processo no qual eu emito uma mensagem, que é recebida, decodificada, e que gera uma resposta. Nem que a resposta seja o silêncio, tá? O silêncio é também uma resposta. Então, o processo de comunicação é o processo no qual eu emito uma mensagem que vai ser recebida, compreendida e que gera uma resposta sobre um determinado assunto, sobre um tópico em si, tá? Então, não fale apenas, isso aqui tudo eu vou apagar, tá? Não fale apenas que o processo de comunicação é só você transmitir informação, porque não é. É um processo muito mais complexo. Para eu me comunicar com você, não basta que eu fique falando aqui sobre a matéria. Você precisa compreender a matéria para que a comunicação se dê. Por isso que em muitas situações da nossa vida, né, a gente escuta o outro falar assim, mas eu não sei o que está acontecendo, cara, a gente não está conseguindo se comunicar. No entanto, estão duas pessoas transmitindo as informações ali. Só que não basta, num processo de comunicação, uma emissão unilateral e uma não resposta, não tem como, tá? Então, vocês entenderam sobre esse processo? Ele é muito mais complexo do que simplesmente transmitir uma informação. A coisa não é unilateral, tá? A coisa é sempre bilateral, ou, né, até dependendo da comunicação, a comunicação pode se dar aí em escala global, né? Por exemplo, uma pessoa que fala na internet, fala para várias pessoas, né? E aí essa resposta, às vezes, não é uma resposta que vem diretamente por uma questão dali do meio, né, da internet. Uma blogueira que faz uma live para, sei lá, 1 milhão de pessoas, ela não tem como ter a resposta dessas pessoas todas. Ela atende algumas, tá? Com as quais ela consegue estabelecer uma comunicação. Mas o processo ele é muito maior, não é apenas transmissão de mensagem.
Eu quero que você coloque aí no chat se você entendeu o que eu falei agora sobre esse processo de comunicação. Dá um ok aí no chat para saber que você conseguiu pegar o que é e entender que o processo de comunicação é muito, muito, muito mais complexo do que apenas transmitir, tá? Milena, fala aí. Tudo certo? Beleza. Então tá, se a gente está falando de processo de comunicação, né, um processo complexo como esse, a gente precisa pensar que há alguns elementos da comunicação que vão nortear esse processo complexo, tá? E quais elementos são esses? Aí eu vou pedir para que vocês relembrem e que vocês coloquem no chat aí os elementos da comunicação. Dentro do processo comunicativo, né? Vou botar aqui, ó. Dentro do processo comunicativo, existem os elementos conhecidos como... Aí são 6 elementos. Bota aí no chat para mim quais são, enquanto eu vou numerando aqui no nosso materialzinho, ó. Vamos lá. Vou botando aqui. Pronto. São 6 elementos da comunicação. Milena falou emissor. Estou colocando aqui. Tainá falou receptor, porque fala emissor, a gente já lembra do receptor, né? É uma coisa meio que automática. Então, receptor. Milena falou mensagem. Inara falou referente. Tainá falou código. E canal. Beleza. Então, dentro do processo comunicativo, existem os elementos conhecidos como emissor, receptor, mensagem, referente, código e canal. São 6 os elementos da comunicação. Cada função da linguagem vai focar em um deles, tá? Já estou te dando esse spoiler. Spoiler não, porque você já viu essa matéria, mas é só para você lembrar, tá bom? Então, olha só. Quem é o emissor, pessoal? Dentro do processo comunicativo, quem é o emissor? Diz para mim. Pode falar no mic aí. Quem vai emitir a mensagem. Uhum. Emissor é quem emite a mensagem. Tá? Beleza. Nesse caso aqui, quem é o emissor da mensagem? Nesse caso, o que está rolando aqui agora? Você. Já, né? Beleza. Show. Quem é o receptor, pessoal? Quem recebe e entende a mensagem. Exatamente. É quem recebe a mensagem. E por receber, como já temos na nossa cabeça que comunicação é um processo de, né, que alguém emite, outro recebe e decodifica, eu vou colocar apenas que é quem recebe a mensagem, tá? Já estou admitindo que essa coisa da comunicação que a gente conversou anteriormente já está estabelecida na sua mente, tá? Então, é quem recebe a mensagem. No caso, o N ficou preso aqui também. No caso, aqui, quem são os receptores dessa mensagem? São vocês, né? Então, vou colocar aqui, alunos. Existe um termo técnico, isso a gente vai ver na aula de interpretação de texto amanhã, mas existe um termo técnico para aquele que está do outro lado, me escutando, às vezes lendo o que eu produzi. Quem é essa pessoa? Qual o nome técnico para essa pessoa?
que está do outro lado, recebendo a mensagem, sem ser receptor? Alguém lembra? Existe um nome técnico para ele. Alguém sabe? Se souber, diz que sim. Se não souber, diz que não. Bota aí no chat. Sabe qual é o nome daquele que está do outro lado dentro do processo de comunicação? Sem ser o nome receptor, existe um outro nome, né? Com quem nós temos aí, nós estabelecemos uma noção de contrato, né? Eu falo e a pessoa recebe aquela mensagem. Ele é o quê, meu? Referente, não? Não, começa com I, o nomezinho, que a gente usa frequentemente. Isso, Inara. Interlocutor. É com quem eu estou lidando ali, né? Quem está recebendo a minha mensagem. E é um termo técnico, né? Normalmente, quando a gente fala dentro de um texto, em questões de interpretação, normalmente a gente usa muito isso. Ah, o interlocutor de Machado de Assis, por exemplo, né? Ou Machado de Assis conversa com o seu interlocutor, que é quem está lendo ele, tá? Então, às vezes a prova pode trazer interlocutor ao invés de trazer receptor da mensagem, tá? Gente, o que é a mensagem em si? Como é que a gente pode definir a mensagem em si? É o conteúdo, né? É o conteúdo que está sendo produzido aqui. É o texto verbal que sai da minha boca, tá? Esse é o conteúdo, e essa é a mensagem que está sendo produzida, tá? É o conteúdo produzido. No caso aqui, é esse materialzinho que a gente está fazendo, tá? Com esses textos aqui, tá? Que são textos verbais, vou colocar aqui, tá? Que estamos produzindo. É o conteúdo produzido, tá? É o conteúdo propriamente dito. Qual é o referente dessa nossa situação aqui de comunicação, pessoal? Referente é igual a assunto, né? Assunto. Qual é o assunto sobre o qual estamos falando, tá? Calma aí, deixa eu colocar aqui, ó. É o... Eita, por que está saindo esse... Ah, porque está preso aqui, né? Inteligência. Vamos, ó. É o assunto sobre o qual se fala. Qual seria aqui dentro, gente, o assunto? De que assunto a gente está tratando aqui? Funções da linguagem. Esse é o nosso referente. Tá? O código seria o quê, gente? Como é que a gente pode definir código aí? Fala aí, Sara. A linguagem? Exatamente, ali a gente pode chamar, né? O código é o idioma que está sendo utilizado, a língua que está sendo utilizado, né? A linguagem gestual, a linguagem verbal, não verbal, porque nós não nos comunicamos apenas com textos, né? Apenas com o idioma da língua portuguesa, ou da língua inglesa, ou da língua espanhola, ou da língua italiana. Nós também nos comunicamos por gestos, nós também nos comunicamos por olhares, tá? Então, eu vou colocar aqui que é a linguagem utilizada dentro do processo. No caso aqui, a gente vai pensar na língua portuguesa, né? Quando eu falo linguagem aqui, eu estou abrindo o conceito, tá, gente? Eu estou colocando que pode ser língua, eu posso dizer que é um texto não verbal, e aí eu tenho a exploração dos gestos. Eu vou colocar texto misto também, porque eu posso misturar verbal com não verbal, tá? No caso aqui, o código que nós estamos utilizando é a língua portuguesa. Nós estamos falando em português aqui, tá bom?
Então, deixa eu colocar aqui que é a linguagem propriamente dita. E por linguagem propriamente dita, a gente vai entender língua, a gente vai entender idioma, né? A gente vai entender código Morse, qualquer outra coisa, tá? No caso aqui, estamos usando a língua portuguesa. E o canal é o meio pelo qual circula a mensagem. No caso aqui, é a internet, né? Eu estou usando esse canal, a internet, para poder te ensinar alguma coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui que é o meio pelo qual circula a mensagem. No nosso caso, a gente está usando a internet, tá? Então, a gente está aqui por meio da internet tendo essa conversa. Então, vou destacar aqui para você, ó, esse primeiro elemento, tá? Vou colocar aqui em destaque esse segundo elemento, pá, esse terceiro elemento, pá, esse quarto elemento, esse quinto elemento, esse sexto elemento. Beleza. Então, é o que temos, olha. Emissor, receptor, mensagem, referente, código e canal. Então, esses são os elementos da comunicação, tá? Deixa eu botar aqui. Beleza. Elementos da comunicação. Pessoal, alguma dúvida com relação aos elementos da comunicação? Coloca para mim no chat. Se você não tiver nenhuma dúvida, você escreve que está tudo bem, está tudo suave e que a gente pode prosseguir. Beleza, tá tudo bem? Tainá, Sara, Milena, Inara, Tarek, tudo certo? Beleza, vamos seguir agora, tá? Mia, tá tudo bem, Mia? Fala aí. Beleza, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Agora, já que a gente já conhece os processos, né, na verdade, os elementos que envolvem o processo comunicativo, a gente precisa pensar sobre as funções propriamente, porque eu falei para você, a nossa aula hoje é sobre função da linguagem. Aí tu pensa assim, pô, mas a gente nem começou a falar da função. Sim, porque antes de começar a falar da função, a gente precisa levar em conta esses tópicos que a gente abordou aqui. Do que a gente já falou aqui, a gente já matou um monte de questão que vai aparecer para a gente, tá? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai querer que você saiba um desses nomes, mas não vai te dar o nome, vai te dar a definição, você vai ter que saber de quem está falando. Às vezes, uma questão vai falar a função da linguagem centrada no receptor pode ser percebida na opção, aí você vai ter que marcar. Então, ó, centrada no receptor, quem é o receptor? Você precisa saber disso, senão você não consegue fazer a questão em si. Tá? Então, passamos aí por conteúdos importantes e agora vamos para as funções propriamente ditas, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui. Funções propriamente ditas. Vocês escutam eu digitando? Porque eu sou mó cavala digitando, né? Mó pá, 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 pá. Ainda mais que esse teclado aqui, eu tô com dois, né? Que o Vitor arrumou um negócio muito fofo para mim. Esse aqui eu preciso dar umas batidinhas a mais. Então, se você estiver escutando eu digitando, não pensa que eu sou super cavala, não, que eu sou só um pouco, tá? Digitando aqui. E eu não quero também ficar catando milho na frente de vocês, né? Não vou pagar esse mico. Então, as funções propriamente ditas. Quais são as funções? São 6 funções, tá? Então, da mesma maneira que eu coloquei ali, eu vou colocar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, pô, vacilo
o 6 ficar em outra página, vai ficar aqui mesmo, tá? Vamos lá. Gente, nomes das funções da linguagem que vocês conhecem. Coloquem no chat para mim, por favor. Eu vou digitando aqui. E quando falar a respeito de um nome de função, se esse nome tiver sinônimos, já coloque também, tá? Então, vou falar de uma função tal, só que a função tal tem 3 nomes. Então, já coloca no chat os 3 nomes, porque você sabe que eu vou te perguntar a respeito disso, tá? Bom, a Tainá abriu ali falando função emotiva ou expressiva. Beleza, vamos primeiro lembrar as funções, depois a gente abre cada uma delas, tá? Função emotiva ou expressiva. Beleza. Função emotiva ou expressiva. O que mais? A Inara falou função apelativa ou conativa. Muito bem. O que mais, Mi? Sara? Metalinguagem, isso. Qual o nome? Metalinguagem é o processo. A função é qual? Sara, como é que se fala? Não é função metalinguagem. Metalinguagem é o processo. É função o quê? Metalinguística. Isso. Função metalinguística. O Tarek falou função fática. A função fática, ela só tem esse nome oficial, mas ela é a função de contato mesmo, tá? Já já a gente vai falar sobre ela. Gente, faltam 2. Tainá falou ali referencial, função referencial ou informativa, ou tem outra, tá, Tainá? Função referencial, informativa ou o quê? É mais uma que falta. Mais um nomezinho. E a Inara terminou falando função poética. Beleza. Enquanto isso, a Tainá está tentando lembrar o outro nome da função referencial ou informativa. Alguém pode ajudar a Tainá aí nesse processo? Qual o outro nome que a gente dá? São 3 nomes. Referencial, informativa ou o quê? Isso. Ou denotativa. Tá? Essa função denotativa não pode ser confundida com denotação, que é o processo semântico, tá? É outra coisa. Vamos lá, então. Beleza. Agora, como que vamos estabelecer as correlações entre os elementos da comunicação e as funções? Vamos fazer uma espécie de relacione, sabe aquele exercício que a titia Teteca passava lá no CA? Que ela falava assim, vocês têm que enumerar a coluna 1 com a coluna 2. Eu adorava esses tipos de exercícios. Nossa, maravilhosos, que você tinha que ficar, né, correlacionando as coisas. Hoje nós vamos fazer dessa maneira, mas assim, só trazendo no que a função é centrada. Então, por exemplo, em qual elemento da comunicação as funções aqui que vocês falaram, né, são centradas. Então, a função emotiva ou expressiva é centrada em quem? Pode falar no áudio aí. Em qual elemento da comunicação que a função emotiva ou expressiva é centrada? Isso, Inara, no emissor. Então, centrada no emissor. Beleza.
A função apelativa ou conativa é centrada em quem? No receptor? Isso. Centrada no receptor. Beleza. Função metalinguística é centrada em quem? Na mensagem? Não. Função metalinguística é centrada em quem? Fala, Sara, cortou sua mensagem. No código? No código. Isso. Função fática é centrada em quem? Canal. Isso. Função referencial é centrada em quem? Adivinha? No referente. Referente. Isso. E a função poética? A função poética, ela é centrada na mensagem. Então, isso diz muito para a gente, né? Porque se eu tenho função emotiva ou expressiva, o foco que vai se dar é no emissor. Se eu tenho função apelativa ou conativa, tudo que for feito com base naquela intencionalidade discursiva vai ser para atingir o receptor. Se eu tenho função metalinguística, a intencionalidade discursiva vai estar centrada no próprio código. Se eu tenho função fática, o meu objetivo é focar no canal de comunicação, entender o seu processo. Se eu tenho função referencial ou informativa ou denotativa, são sinônimos, querem dizer a mesma coisa, a questão ali está centrada no referente. Qual é o referente? O referente é o assunto. Então, o foco daquele texto é o assunto em si. E a função poética, ela vai trabalhar a mensagem propriamente dita, o texto propriamente dito, o texto colocado ali para mim, tá? Então, olha só. Agora que a gente já criou essa associação, a gente vai abrir cada um dos tópicos, tá? Então, veja bem, nós temos aqui o seguinte: função emotiva ou expressiva. Como que as provas cobram isso? Temos que saber. O elemento de comunicação, já sabemos. Já colocamos aqui em cima. Temos que saber o objetivo sempre, tá? Sempre temos que saber o objetivo da função da linguagem que a gente está estudando. A gente sempre tem que saber também o elemento gramatical, vou colocar aqui para você, o elemento gramatical que vai nortear essa função. Quais são os elementos gramaticais que estarão presentes, por exemplo, na função emotiva ou expressiva? Isso me interessa bastante, tá? Vocês estão ouvindo o barulho da mensagem? Do WhatsApp? Web? Vocês ouvem também ou só eu? Eu não ouvi, não. Não vi, não. Ah, que bom, que é um saco. Toda hora fica... Tanã, 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 e eu não sei tirar. Mas vamos lá. Então, o que a gente sempre tem que saber é o elemento no qual está centrado, e isso a gente já tem. É o objetivo dessa função, que a gente vai falar daqui a pouco. E qual é o elemento gramatical que serve para que possamos notar e perceber essas coisas nos textos em si. E eu vou colocar aqui um exemplo também para a gente, né, já que a gente está fazendo um resumaço, para a gente já colocar ali o que a gente precisa. Então tá, galera, vamos agora trabalhar com a ideia de áudio, né, vocês falando aí para mim, para ser um pouco mais rápido para a gente conseguir fechar as 6 funções, tá? Vamos lá. A função emotiva ou expressiva tem qual objetivo, gente?
qual é o objetivo da função emotiva ou expressiva? Se o foco é no emissor, qual é o objetivo? O objetivo é exteriorizar os pensamentos, as opiniões, tá? Os posicionamentos pessoais, tá bom? Então, quando eu tenho função emotiva ou expressiva, o meu objetivo é exteriorizar. O que é exteriorizar? Colocar para fora o que eu penso, o que eu sinto, as minhas opiniões a respeito de qualquer assunto, tá? Então, a respeito de qualquer assunto. Eu posso colocar sobre, sei lá, posso falar sobre pandemia, posso falar sobre noção de coletividade, posso falar sobre aborto, posso falar sobre computador. Qualquer mensagem que exteriorize a minha opinião sobre qualquer assunto, né, entendendo de uma maneira, obviamente, predominante esse texto, teremos função emotiva ou expressiva. Não nos esqueçamos que função emotiva ou expressiva não é chororô apenas, né? Não é uma música que emociona, que faz chorar, não é só sobre isso, tá? Quando eu falo a minha opinião, eu também estou expressando uma emoção. Emoção não é só chororô, tá? Qual é o elemento gramatical que vai fazer com que possamos identificar que essa função é uma função emotiva ou expressiva? O que a gramática, e aí por isso que a gente fez um estudo durante o ano inteiro, e a gente está retomando isso agora, da gramática para sempre entender qual é a relação dela com os textos. Então, qual é o elemento gramatical que vai ser presente em textos com função emotiva ou expressiva? Fala aí para mim. Verbo na primeira pessoa do singular? Verbos na primeira pessoa, vou colocar na primeira pessoa, tá? Não vou colocar na singular, nem vou colocar no plural, porque vai depender. Normalmente é no singular, tá? Mas um texto que coloque uma mensagem, uma exteriorização de opinião de um grupo, também pode ser interpretado como função emotiva, tá? São vários emissores da mensagem. Então, não vou botar singular ou plural, vou botar verbos em primeira pessoa, tá? Então, verbos em primeira pessoa. Só verbos em primeira pessoa? Só verbo. Pronome? Pronomes em primeira pessoa. Quais são, na verdade, os mecanismos que nós utilizamos na redação para transmitir uma opinião nossa? Quais são os modalizadores discursivos que nós usamos? Quais são as classes gramaticais que estão presentes? Que a gente normalmente exprime a nossa opinião com base nelas. Quais são as classes gramaticais? Adjetivos. Isso. Advérbios também? Isso. Presença de adjetivos ou advérbios. Então, quando uma pessoa fala infelizmente, a população brasileira sofre, infelizmente, isso já é uma opinião pessoal, tá? Só que dentro dos textos dissertativos argumentativos, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de problema em usar isso, né? Porque essas são as marcações de opinião sem necessariamente eu colocar a primeira pessoa, tá? Eu acho ou eu lamento, tá? Então, o elemento gramatical, a gente tem verbo em primeira pessoa, pronome em primeira pessoa, presença de adjetivo ou advérbio, tá? Um exemplo, deixa eu pegar um exemplinho aqui, vou pegar aqui, no Google mesmo, exemplo de função emotiva,
Deixa eu ver aqui nas imagens, para eu copiar e colar que fica mais tranquilo. Ah, olha só que lindo. Peguei um do Leminski aqui, ó. Calma aí. Ué, não foi? Ah, foi. Olha só. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Tá? Então, ó, apagar-me, diluir-me, desmanchar-me. Esse me, ó, pronome em primeira pessoa. Até que depois de mim, de nós, ó, tá vendo? Primeira pessoa do singular e do plural, né? Então, todo esse envolvimento, aí você olha e fala assim, já, mas isso aqui é uma poesia. Eu não poderia me confundir com função poética? Gente, só porque é uma poesia, a gente tem que chamar o texto de função poética? A gente tem que dizer que a função poética é a predominante ali, só porque é uma poesia? Não, não temos. Esse foco aqui está totalmente centrado nas emoções que o emissor tem, que o eu lírico ali no caso tem, né? Então, ela é predominantemente emotiva ou expressiva. Ah, não tem a função poética? É claro que tem, mas não é a predominante. Resta saber, né? E aí, por isso, esse é o desafio, resta que você perceba o que está predominando mais, se é a exteriorização do que se sente ou se é o trato com a mensagem, se tem muitas figuras de linguagem, se tem muita rima, se tem muito recurso literário e estilístico, tá? Então, aqui tem muito mais a coisa centrada no que ele está sentindo do que propriamente esses recursos estilísticos, tá? Então, botei um exemplinho aqui, né? Deixa eu só diminuir para ficar menorzinho, para depois vocês levarem aí esse resumão todo, né? É bacana imprimir isso aqui, né? Se você não tiver impressora, tudo bem, mas salva aí na sua pastinha de revisão, que aí já fica tudo prontinho, tá? Depois eu te mando o PDF certinho e você já salva, que aí fica material para sua vida inteira, tá? E depois que você passar no vestibular, você pode compartilhar esses resumos também, fica bem legal, tá? Então, gente, alguma dúvida com relação a essa primeira função? Ou tá tudo bem? Coloca aí no chat para mim. Tá tudo certo em relação a essa função? Tem alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha a respeito dessa função? Ou tá tudo certo? Tudo tranquilo? Deixa eu colocar. Tá tudo bem só para a Inara e para a Tainá? Cadê a Milena, o Tarek e a Sara? Tá tudo bem para vocês? Tudo certo? Show. Vamos para a segunda função. Função apelativa ou conativa. Deixa eu botar aqui, ó. Função apelativa ou conativa. Vamos sempre seguir o mesmo flow, tá? Vamos sempre seguir a mesma vibe. Qual é o objetivo e qual é o elemento gramatical e qual é o exemplo que a gente tem, tá? Então, qual é o objetivo da função apelativa ou conativa, pessoal? O que vocês acham? O foco a gente já viu que é no receptor, né? Então, qual é o objetivo? Convencer o receptor. Influenciar o comportamento do receptor, tá? De modo a convencê-lo. Então, influenciar o comportamento do receptor de modo a convencê-lo.
convencê-lo a respeito de algo, né? Convencer a comprar um carro, convencer a assinar uma revista online, convencer a entrar numa escola, convencer a fazer aquilo que eu quero, tá? Então, essa função apelativa ou conativa, ela tem esse foco, ela tem esse objetivo, sempre influenciar o comportamento do receptor, de modo que possa haver uma adesão àquilo que eu, emissor, estou falando, tá? Quais são os elementos gramaticais que normalmente estão nesse processo? Fala para mim. Quais são os elementos gramaticais que a gente pode destacar? Verbo no imperativo. Exatamente. No geral, verbos no imperativo são bons exemplos aí, né, que, na verdade, estão presentes em 90% das questões. Verbos no imperativo ou adaptações desses verbos, tá? Não se esqueçam daquilo que eu ensinei para vocês. Às vezes, nós não vamos falar venha, nós vamos falar vem, chamando essas pessoas de uma maneira gramaticalmente errada, porém, para me aproximar do público-alvo, né, como eu já expliquei para vocês na Caixa Econômica Federal, do sloganzinho, vem para a Caixa você também, lembra? Não é vem para a Caixa que se fala, e sim venha. Só que o público da Caixa Econômica Federal é um público C, que usa um tipo de linguagem C. Então, eu vou usar o tipo de linguagem C, porque o meu público-alvo é o C. Se eu tiver no Bradesco Prime ou qualquer outro banco mais acima, linguisticamente falando, eu não vou me utilizar de vem. Eu vou falar venha fazer parte dessa experiência, tá? Então, a gente precisa entender que a gente não tem a função, a gente não estudou que a função da linguagem é, na verdade, o objetivo que eu tenho com base no que eu quero. Então, se eu tenho um objetivo X, eu preciso fazer com que isso se dê. Preciso pensar em algo que vá, de fato, corresponder ao meu desejo. Então, preciso adaptar a minha linguagem de modo que eu aproxime a pessoa, né, o meu público, né, de uma maneira muito efetiva, de modo que esse público vai se convencer, eu vou influenciar o comportamento desse meu público e o público vai aderir, né? Vou trazer mais clientes para o banco, vou trazer mais clientes para a escola, vou trazer mais clientes para uma determinada empresa, é assim que se faz, tá? Então, no geral, verbos no imperativo ou adaptações dele, tá? Criou-se muito na nossa sociedade a ideia de que é necessário ter as coisas para ser feliz, né? Então, às vezes, algumas perguntas também, eu vou colocar aqui, né? Quais são os elementos gramaticais? Vou até colocar aqui para vocês perguntas estimulantes. A gente chama isso no português perguntas estimulantes. Tipo assim, você não vai ficar fora dessa, vai. Olha só, você não vai ficar fora dessa, vai. Estou fazendo uma pergunta estimulante para você, para já gerar em você aquela ideia de tipo assim, cara, eu não posso perder essa promoção, eu não posso perder esse conteúdo, eu preciso assinar aqui esse jornal, eu preciso assinar esse canal, porque eu não posso perder de maneira nenhuma. Então, às vezes, não vai ter nem verbo no imperativo, mas vai ter uma pergunta estimulante dessa para você conseguir aderir, para que eles possam fazer o objetivo deles, né? Que é trazer você para aquele determinado objetivo, tá? E exemplo, vou pegar aqui um exemplo, tá? Vou colocar aqui, ó. Exemplo, normalmente a gente tem propagandas, tá? A gente tem toda a publicidade
com base na função conativa, né? Então, olha só. Olha isso. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Olha isso. Que parada, né? Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Olha a outra aqui, ó. Vire. Cuidado com a água parada. Evite a dengue. Vou botar essa aqui porque eu acho que é mais séria do que tá com raiva do namorado, né? Tipo assim, tá com raiva do namorado, vai comer? Como assim, né, gente? Dá um tempo. Vai comer um bombom que faz mal só porque você tá com raiva do cara? Palhaçada. Aí faz você associar a emoção com comida. Pior caminho, né? O caminho que a gente leva uma vida para tentar superar. Então, ó, vire. Tá vendo? Ó, o verbo de comando. Cuidado com a água parada. Evite a dengue. Tá? Porque se você deixar o negócio ali, você vai cair água lá dentro, vai acumular água parada e a gente já conhece toda a história. Inclusive, essas chamadas, né, normalmente de secretarias de saúde espalhadas pelo Brasil inteiro, elas são chamadas que lidam muito com a função apelativo-conativa. Tá? Então, esse aqui é um exemplinho para a gente ilustrar. Tá bom? Diz para mim se está tudo bem. Bota aí no chat para mim se está tudo ok. Se você entendeu essa segunda função, bota aí que eu estou vendo. Eu estou só digitando aqui para a gente fazer a próxima. Vou colocar aqui. Qual é a próxima lá em cima? A função metalinguística. Vou botar aqui, ó. Função metalinguística. Bora lá. Então, o objetivo é... Milena, você não deu ok. Você entendeu? Elemento gramatical e exemplo. Beleza. Função metalinguística. Função metalinguística. Qual é o objetivo da função metalinguística? O que vocês acham? Objetivo da função metalinguística, qual é? Fala para mim. De acordo com Brasil Escola, Está o Google. Vocês escutaram? Eu perguntei para vocês, o Google entendeu que era com ele. Maluquice. Vai. Qual o objetivo da função metalinguística? Explicar o próprio código. Isso. Função metalinguística trabalha com definições, explicações de conceito. Gente, vocês não acham muito louco esses negócios assim de celular? Tipo, às vezes você está falando alguma coisa, de repente, quando você pega e vai acessar, tem uma propaganda sobre o negócio que você acabou de falar. Vocês não acham isso muito louco, não? Isso acontece com vocês? É bizarro. O meu só prende, tipo, anúncio de psiquiatra, psicólogo, tipo assim. Saúde mental. Você faça terapia e vá ao psiquiatra. Não é errado ir ao psiquiatra, gente. Que isso? Sinistro, não é? Não é uma parada assim? Todo mundo passa por isso? Ou só eu e O Sara? tempo todo. Cara, é muito bizarro. Tipo, você tá falando, tá conversando sobre alguma coisa, de repente ali, né? Nossa, é um verdadeiro espião o celular. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O objetivo é trabalhar com definições de conceitos, explicações sobre a própria linguagem, tá? Então, o objetivo é esse, trabalhar com definições de conceitos, de teses, de teorias, explicar
fenômenos sobre a própria linguagem, tá? Então, esse é o objetivo principal. São vários, né? Elementos gramaticais. Elementos gramaticais presentes. Verbos que trabalham com definição, tá? São verbos declaratórios que nós chamamos. Então, verbos como, ó, vou botar aqui, ó. Verbo ser, verbo consistir, verbo estar. A teoria da seleção natural está diretamente relacionada a, tá vendo? Definição. Então, verbos que trabalhem com essa ideia declaratória, né? Então, declarar sobre algo. Entende-se por preconceito linguístico, ó, isso é a metalinguagem, a linguagem falando dela mesma, definindo um conceito, tá? Quando se fala lá na escola que a função metalinguística, né, um dos exemplos clássicos que nós visualizamos na escola é o verbete de dicionário. O verbete de dicionário nada mais é do que uma palavra que define, que é definida com uma outra palavra, né? Então, a palavra utilizando ela mesma para definir. Esse é o conceito de função metalinguística. Já, eu posso ter um poema que defina sobre o fazer poético? Sim, sim. E aí, às vezes, você vai ter concomitantemente a função poética e a função metalinguística, tá? Então, temos aqui, normalmente, esses verbos, né? Não sei o que, consiste em, a teoria está relacionada a, o preconceito linguístico normalmente, esses verbos aí declaratórios, tá? Vou colocar aqui. Declaratórios. Exemplo. Vamos pegar um exemplinho aqui rapidinho. Olha só. Função metalinguística. Pode aparecer uma definição aqui, né? Deixa eu ver aqui o que vai ser mais legal. Deixa eu ver aqui uma chargezinha. Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ó, isso aqui é uma função metalinguística. Vou copiar essa imagem aqui. Vou colar para você. Vai ficar ilustrado aí. Tá vendo? Elas estão conversando sobre as próprias palavras, a linguagem falando dela mesma, tá? Olha lá, ó. Aí tem um humorzinho aqui, né? Porque a professora fala assim, para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Aí ele fala, professora, deixa por 100, vai. Tipo, como se fosse uma promoção, né? Que você está pechinchando ali alguma coisa. E é justamente esse jogo de palavras, né? Porque o verbo é pechinchar, aí ele pechincha sobre quantas vezes ele vai fazer isso. Bem legal. Muito legal. Não sei se você achou legal, mas eu achei. Bom, alguma dúvida? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui qual é a próxima. Enquanto isso, você vai dizendo se está tudo certo aí no chat para mim. Função fática é a próxima. Deixa eu botar aqui. Bota aí se está tudo bem. Objetivo. Elemento gramatical. Opa. Exemplo. Eita. Exemplo. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está tudo bem contigo. Opa, não é aqui. É na outra janela, Brasil. 300.000 janelas. Tudo bem, né? Vamos lá.
Função fática. Qual é o objetivo da função fática? A função fática, ela quer, na verdade, iniciar, testar ou finalizar uma comunicação, tá? O objetivo é prolongar ou não o contato comunicativo. Quando eu falo assim, boa tarde, galera, tudo bem? Olha eu iniciando. No meio da nossa explicação aqui, eu falo assim, galera, tá tudo bem? Coloca aí no chat se tá tudo bem. Olha eu testando para ver se você tá comigo, se você tá compreendendo. E no final da aula eu vou falar assim, galera, beijão, até amanhã. Sacou? Eu estou testando para ver se a nossa comunicação está funcionando de uma maneira efetiva, tá? Então, o objetivo é iniciar, testar ou finalizar uma comunicação e também prolongar ou não o contato comunicativo, porque eu posso simplesmente, né, uma situação ali de elevador, né? Entrou no elevador, bom dia, se o outro não responde, você já compreende, cara, ele não quer prolongar o contato comigo. A comunicação aqui não vai rolar, porque ele não quer. Isso já é um sinal. O silêncio já é uma resposta. Lembra que eu te falei isso no início da aula? Então, por vezes isso acontece. Elementos gramaticais que dizem respeito à função fática, normalmente são as interjeições, né? A presença de interjeições demarca muito isso, a função fática, né? Porque você fala oi, alô, oi, tchau, ufa, sempre junto, né, dessa perspectiva, tudo bem? Entenderam? Sempre numa perspectiva interjeitiva, né? Então, as interrogações, vou colocar aqui, interrogações também, de uma maneira geral, né? Aí você tem que diferenciar se essa interrogação é para convencer ou se essa interrogação é para testar o canal. Se eu falo assim, vocês entenderam? Não é a mesma interrogação que eu fiz aqui em cima na função apelativa ou conativa. Porque aqui eu falei assim, você não vai ficar fora dessa promoção, né? É totalmente diferente de eu falar assim, entenderam o conteúdo? Totalmente diferente. Vocês conseguem perceber essa diferença que eu falei agora, dessa interrogação, para a interrogação que rolou na função apelativa ou conativa? Conseguem perceber? Bota aí no chat para mim. Vocês conseguem perceber quando eu falo, vocês entenderam? É diferente de eu falar, você não vai ficar fora dessa, né? Porque esse intuito aqui já é de convencimento. E essa aqui, vocês entenderam? É para saber se vocês estão comigo. Tá? Então, tem uma diferença aí. Vou botar interrogações diretas, tá? Exemplinho aqui, vamos pegar exemplo de função fática. A função fática, ela é conhecida, já caiu até no Enem assim, ela é conhecida como função quebra-gelo, né? Então, ó que bonitinho. Olha que gracinha, ó. Ó que fofonildo. Eu vou botar isso aqui, eu não vou resistir. Vou pegar isso aqui. Coisa mais linda. Então, ó, que aí representa bem o uso de interjeição, né? Gente, é fofo demais. Calma aí. Vou botar esse exemplinho aqui, ó. Iniciou a comunicação, tá? Se tivesse tudo bem no meio do caminho e tchau também serviriam, porque está iniciando, testando ou finalizando. Muito fácil. Essa função aqui, fática, só botar aqui ao lado, função quebra-gelo. Tá? É a função que normalmente a gente usa em dinâmicas de grupo. Vocês já participaram de dinâmicas de grupo? Gente, é muito maneiro. Acho que eu botei o número errado aqui, né? Botei 4. Já participaram de dinâmica de grupo? Tem que fazer um rodão, aí cada um vai se apresentando. Cara, isso é muito legal.
Não sei se vocês Na minha gostam. escola sempre tinha isso. Hã? Na minha escola sempre tinha essas dinâmicas. Sim, eu acho mara. Eu adoro. Adoro participar disso. Já conheci pessoas nesses processos. Muito legal. Bom, vamos para a quinta. A gente vai terminar isso aqui hoje, Brasil. São 2h27, faltam 3 minutos para acabar, mas a gente vai até o final. Já está terminando, estou na penúltima. Deixa eu ver aqui, função. Qual é a função? Referencial. Easy, ó. Função referencial. Não vou botar os outros nomes aqui, porque os outros nomes já estão lá em cima, tá? Qual é o objetivo da função referencial, pessoal? Fala aí para mim. Enquanto eu escrevo aqui, vou preenchendo. Informar, transmitir uma informação. Informar com juízo de valor ou sem juízo de valor, Tainá? Sim. Sem, né? Então, ó, o objetivo é informar, né? Vou colocar aqui, ó, transmitir uma informação sem atribuir juízo de valor. Ou seja, sem opinar, sem dar opiniões pessoais. Isso aí é o que o jornalismo, em tese, deveria fazer, mas a gente sabe que não existe mais isso, né? Tudo tem lá a sua carga pessoal, né? Então, a gente tem aqui o objetivo de transmitir uma informação sem atribuir juízo de valor. Para isso, nós temos que nos utilizar de um elemento gramatical que é a terceira pessoa. A terceira pessoa, ela pressupõe, ela está diretamente relacionada à imparcialidade, tá? Então, se a gente é imparcial, a gente com certeza usou a terceira pessoa, porque para ser parcial e assumir um lado, nós utilizaríamos outra pessoa, né? A primeira pessoa, por exemplo. Então, a gente também é impessoal, porque a gente não está colocando os nossos objetivos ali. Isso aqui não é uma função emotiva da linguagem. Isso aqui é uma notícia de jornal, né? Terremoto atinge o Chile na terça-feira de manhã. Terremoto atingiu o Chile na terça-feira de manhã. Ponto, não falei terremoto devastador, não coloquei adjetivos para transpor a minha opinião pessoal, tá? Eu simplesmente transmiti uma informação sem atribuir juízo de valor. Elemento gramatical utilizado normalmente é a terceira pessoa, tá? Que vai denotar aí o processo de imparcialidade, de impessoalidade, tá? É bem tranquilo de a gente perceber isso, né? A gente não fica com dúvida quando a gente tem esse tipo de função, porque a função está muito centrada no assunto do qual a gente está tratando. Não está centrada em eu dizer o que eu penso sobre isso, tá? Não é desse jeito, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Prazo de filiação partidária para magistrado se encerrou em 5 de abril. Isso é uma função referencial. Simples assim, tá? Deixa eu diminuir esse fofonildo aqui, para ver se cabe esse aqui em cima. Pronto. Calma aí que eu vou ter que diminuir tudo. Isso. Beleza. Ó, prazo de filiação partidária para magistrados se encerrou em 5 de abril. Não tem nenhum juízo de valor, tá? Com o fim do prazo, Joaquim Barbosa não poderá disputar a eleição em 2014. Segundo Renan Calheiros, ele anunciou que deixará a presidência do STF. Nenhum juízo de valor. Simples assim.
função referencial. Mais uma que a gente matou hoje. Tudo bem ou não? Bota aí no chat. Diz para mim se está tudo tranquilo. Sim, sim, sim. De boa? Vamos fechar isso então? Olha só que bacana. Estou muito orgulhosa de vocês, de nós, né? Conseguimos aqui fechar. Deixa eu só colocar aqui. São 6 funções. É bom que a gente já mata esse conteúdo, né? Vou colocar aqui. Qual é a última função? Função poética, é que está faltando, né? Função poética. Deixa eu tirar aqui o objetivo, porque foi Ctrl+C, Ctrl+V aqui para economizar dedo. E exemplinho. Beleza, qual é o objetivo da função poética? O que a gente viu aqui em cima? Olha só, olha só. A função poética ela é centrada na mensagem. Então, qual é o objetivo dela? É trabalhar a mensagem de forma artística, tá? Trabalhar a mensagem de forma singular, artística, explorando a plasticidade da palavra, tá? Plasticidade da palavra. Estou colocando termos mais de prova, tá? Plasticidade da palavra, isso é muito de prova. Qual é o elemento gramatical? Na verdade, não, aqui não é muito elemento gramatical, né? É elemento estilístico ou elemento literário. Quais são os elementos aqui que a gente normalmente tem na função poética? Figuras de linguagem a gente tem bastante. Rimas nós temos bastante, tá? Normalmente, assim, a gente lida muito com isso, né? Pontuação expressiva, né? Por isso que muitas vezes as pessoas confundem poética com emotiva, né? Que vai rolar uma pontuação, mas para fins poéticos, né? Usando a pontuação de uma maneira diferente da pontuação que nós utilizaríamos para fazer uma pergunta ou para exclamar alguma coisa, tá? Então, o elemento estilístico ou literário aqui é a presença de figuras de linguagem. Você já viu um texto repleto de metáfora? Saiba que a função poética predomina ali, tá? Você já viu uma poesia que está sendo trabalhada com métrica, né? Vou até colocar aqui, ó. Uso de métrica, né? Um verso contado com 10 sílabas poéticas em todos eles, enfim. Você já vê, já percebe esse recurso estilístico? Então, muito provável que seja função poética, sim, tá? Então, o objetivo dela é trabalhar a mensagem de forma singular, é transformar essa mensagem em arte. É literalmente isso, tá? E para transformar uma mensagem em arte, você precisa colocar ali um pouco do conhecimento técnico que você tem a respeito da plasticidade da palavra, tá? Então, como exemplo aqui, olha só, função poética. Olha só que bacana. Olha isso aqui, que legal, ó. Ó. Olha que legal. Eu faço parte dessa circunferência. Tá vendo? Círculos, retângulos. Olha só que louco, né? Olha que bacana isso aqui. Olha só que legal. Cara, essa é muito legal. Tainá vai gostar, que Tainá gosta de café. Né, Tainá? Essa aqui tá, pô, tá bem legal. Não sei nem se eu vou conseguir. Ó. Olha que bonito. Olha isso. Vou lá aqui para você ver. Ué, o que rolou?
Calma aí que tá pensando. Ixi, deu ruim. Calma aí. Copiar imagem, bebê. Só colar aqui bonitinho. Isso. Olha que lindo, Tainá. Ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? O que está rolando aqui de poético? Claramente a gente está vendo aí, né, uma rima, né? Ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho. O cheiro voa, olha só, esses recursos estilísticos aí, olha as figuras aí. Do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha só, essa dinâmica de rima, de jogo de palavra, né, explorando também o próprio ambiente da poesia, né, o papel ali está sendo colocado, olha só, não está apenas inverso, né, na estrutura que a gente conhece, no geral. Ele está explorando aí também o recurso mesmo visual da poesia, né? Só elemento poético é que pode, só um poeta, no caso um artista, que torna, né, o que vê singular, é capaz de produzir esse tipo de coisa fofa aqui que a gente está vendo. Quer dizer, uma xícara de café, né? E uma menção aqui ao café sendo colocado em linhas sinuosas, quer dizer, não é o aproveitamento clássico do papel nos versos, né? E sim uma construção de poesia que lida com a questão visual, que lida com a figura, que lida com a plasticidade da palavra, tornando ali a mensagem singular. Eu tenho certeza que você nunca viu algo parecido quando se falava sobre café, entendeu? Então, realmente, assim, bem interessante o que a função poética pode trazer para a gente. E é isso, pessoal, é importante, né, sempre ter a noção, e aí vou fechar a aula com isso, de que existe, ó, vou colocar aqui para você, tá? É importante saber que é possível, deixa eu ampliar aqui, é possível que haja a coexistência de funções da linguagem, tá? A que for predominante irá definir a sua resposta. Muitas questões trabalham com isso, com esse conceito. Qual é a função da linguagem predominante no texto tal? Aí você vai dizer qual é. Quer dizer, quando você fala qual é a predominante, não significa que só tem uma. Significa que tem mais de uma, só que uma se apresenta muito, muito mais do que a outra. Tá? Então, esse término aqui talvez seja o término mais importante, tá? Para você lembrar que não é só uma que vai ter. Pode aparecer aí 2, 3, só que você vai destacar, vai perceber o que é mais evidente e o que não é. Tá? Então, botei aqui, é importante saber que é possível que haja coexistência de funções da linguagem. A que for predominante irá definir a sua resposta. Tá bom, gente? Assim a gente encerra esse materialzinho de revisão e eu vou postar para vocês lá na plataforma daqui a pouquinho, junto com os exercícios. Beleza, gente? Tá tudo entendido? Coloca aí no chat para mim. Vocês têm alguma dúvida? Deu para lembrar sobre as funções da linguagem? Esse conceito aí, esse conhecimento é muito, muito importante, tá? Agora é só aplicar nos exercícios e mandar para a gente, conforme vocês fizeram ontem, tá bom? Hoje não vai ser colocado às 3 horas, tá? Então, 3h30 eu vou colocar para vocês os meus exercícios. Não sei o que o Leandro combinou. Se o Leandro já ia colocar, mas
Sobre os meus, só 3h30, tá? E aí vocês têm o tempo até 10 horas da noite para enviar os gabaritos do dia para gente. Tá bom? Tudo bem? Sara e Tarek, vocês não responderam se ficou tudo bem, se tá tudo certo. Tudo certo? Beleza, então, pessoal. Beijo para vocês, até amanhã. Beijo.